Nós fizemos na aula passada, né, um exercício de trazer à tona memórias, né, de imagens, né, que de alguma forma tocaram, seja uma primeira imagem que tenha sido vista no cinema, seja alguma imagem que tenha sido vista na vida real, enfim, alguma coisa que tenha acontecido, que tenha chamado a atenção, né, e aí foi colocado para a gente aqui. Então eu peguei essas imagens, eu peguei e construí um roteiro para a gente poder trabalhar tudo aquilo que a gente viu na aula em cima desse roteiro, né? Bom, então nós temos aí as imagens marcantes da memória relatadas na aula anterior. A Sussuca, perdão de descrever dessa forma, mas é como está aparecendo o nome, eu não me lembrava o nome correto. Pode ser, perdão também se eu troquei aqui que alguém, que na verdade não foi uma pessoa que falou, foi outra. Falou sobre a menina do casaco vermelho, da lista de Schindler. Cachorros, o Geóstenes falou dos cachorros que estavam brigando quando de repente vieram lhe atacar. A Alessandra falou sobre um morador de rua que lhe deu uma rosa, que a emocionou. O Jota falou de uma clínica, um senhor doente, magro, no sofá, que chama a atenção do aluno quando a irmã dele senta-se no seu lado e o trata cuidadosamente. Naquele lugar sem estrutura, onde deveria estar na maca, estava em um sofá com alguma esperança, graças ao solitário apoio da irmã. Sempre haverá alguém para te ajudar, né? Foi isso que ele relatou. O Hamilton falou produzindo um doc sobre o uso de entorpecentes. Uma mãe chamou-lhe a atenção ao relatar sobre o filho que poderia morrer se a clínica não o pegasse. Ela não tinha condições e pessoas do bem o ajudaram, levando-o para a clínica à força. Entre morrer e viver, ela preferia ver o filho vivo do que morto pelas drogas. E Pedrina, numa fazenda, Pedrina tinha medo de galinha com pintinho novo, porque certa vez, ao fugir de uma galinha que atacava para defender seus filhotes, correu e caiu ao tropeçar, dando a chance para a galinha bicar sua cabeça. Então eu transformei isso aqui no que seria uma narrativa ficcional. Então evidentemente que cada um que fosse pegar essas histórias e fosse construir um roteiro poderia imaginar essas histórias de uma forma, né, própria, né? Então cada um que fosse contar aqui essas histórias poderia contar de uma forma diferente. Então eu escolhi esse caminho. Eu até deixei aqui nessa primeira sequência em cinza, só para exemplificar que eu comecei indo por um caminho, mas depois mudei de ideia e fui por outro, né? Aqui no primeiro momento eu coloquei a jovem moça do casaco vermelho chegando acompanhada de seus pais para ir ao cinema. Eu não sabia exatamente que idade ela tinha quando aconteceu isso, mas enfim, eu tomei a liberdade, né, de a partir desses relatos criar, né, ficcionalmente a minha história, né? E aí depois eu optei por fazer, em vez de ela entrar para assistir o filme, ela saindo do cinema. Então, na sequência 1, exterior, noite, praça do cinema. Na frente do cinema, letreiro revela o filme em cartaz, A Lista de Schindler, descortinado pelo cruzar de pessoas na frente do cinema. Tentem imaginar, tá, essa cena conforme a descrição dela, tá? De lá, de dentro, vemos uma moça de vermelho saindo com aparência de transtornada. Ela para na frente do cinema, nesse mesmo plano, com as pessoas cruzando sua frente também. Ela volta a caminhar e a câmera a segue enquanto observa as pessoas daquela praça que abriga o cinema. Em alguns momentos, câmera subjetiva destaca algumas dessas pessoas que lhe chama a atenção. Câmera subjetiva, só relembrando, né, quando a câmera toma o olhar do personagem, né? No caso dessa moça que saiu do cinema. Um rapaz que passa com os livros, um senhor doente amparado por uma mulher, um morador de rua que pede esmola, uma garota que briga com o namorado, um jovem rapaz aparentemente drogado que esbarra nela parecendo fugir, e num corte brusco uma ambulância a faz perdê-los de vista. Sequência 2, exterior noite, uma rua sem saída. Uma rua sem saída, cachorros brigam entre si. Um rapaz cheio de livros, que era aquele que cruzou pela menina na cena anterior, surge de passagem ou perdido por ali e é atacado pelos cachorros. Um morador de rua que pedia esmola na cena anterior aparece e o salva, colocando os cachorros para correr.
Sequência 3, exterior noite, praça do cinema. De volta à praça, a jovem moça de vermelho está sentada num banco ainda a observar as pessoas e parecendo refletir sobre o filme. Em volta dela, tudo está preto e branco e somente o vermelho de sua roupa tem cor. A garota que brigava com o namorado na cena anterior lhe chama novamente a atenção por passar chorando por ela para sentar-se em outro ponto da praça. Elas choram, cada uma no seu lugar, né? Sequência 4, exterior noite, rua sem saída e outro ponto da praça. Morador de rua termina de ajudar o rapaz dos livros e caminham saindo da rua e seguindo em direção à praça. Chegando à praça, o rapaz agradece mais uma vez e se despede dando-lhe um dos livros. Feliz, o morador de rua vai para o seu canto e senta-se com o intuito de já começar a ler, quando percebe a moça a chorar. Prontamente pega uma rosa que possuía um copo d'água junto às suas coisas e entrega para a moça. Do vermelho da rosa, corta para, sequência 5, exterior noite, praça do cinema, para a moça do casaco vermelho que se levanta do banco e vai embora subindo a rua sem mais olhar para ninguém. Durante seu caminhar, tudo vai ficando preto e branco e só o vermelho do seu casaco se destaca. Vai ficando pequena na imagem até ao longe sumir na imagem já totalmente preto e branco. Sequência 6, exterior inferior, exterior, peraí, juntou aqui uma coisa com outra, perdão. Exterior, dia, fazenda. Numa fazenda, uma menina brincando de esconde-esconde procura pelas outras crianças. E ao procurar, entra no galinheiro e fica encantada com os pintinhos que nasceram recentemente. Mas ao se aproximar para tentar pegar um em suas mãos, é repreendida pela mãe dos filhotes, uma galinha enfurecida. A menina então sai correndo e a galinha vai atrás. A menina então tropeça e cai, a galinha a alcança e fica bicando sua cabeça até aparecer alguém para salvá-la. Sequência 7, exterior dia, frente da casa. Ambulância parada na frente de uma casa. Sequência 8, interior dia, casa. Enfermeiros conduzem forçadamente o jovem drogado da cena da praça da noite anterior. Param diante da mãe dele que, chorando, lhe faz um carinho na cabeça e lhe diz que prefere tê-lo vivo e que ele ficará bem. Segue sendo conduzido, mas tentando se soltar. Sequência 9, exterior dia, frente da casa. Enfermeiros colocam na ambulância o jovem que tenta reagir. A ambulância sai com sua voz aos berros e o olhar e choro de sua mãe. Sequência 10, exterior dia, frente do hospital. A ambulância estaciona na frente do hospital. Sequência 11, interior dia, hospital. Na recepção de um hospital, o rapaz observa sentado a falta de estrutura do local e repara num senhor doente e magro num sofá que lhe chama a atenção. O rapaz se entristece e se preocupa em ver seu estado e o fato de não estar nem em uma maca. Até que chega uma mulher que senta-se ao lado dele e o coloca apoiado em seu ombro, o abraçando carinhosamente. A imagem o consola e o emociona. Sequência 12, final, deixando para vocês poderem me ajudar a encerrar. Deixa eu interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para a gente poder falar sobre. Bom, queria ouvir primeiramente o que vocês acham dessa construção em cima dessas ideias que foram colocadas, né? Enfim, quem gostaria de falar? Então, porque aí, nesse caso aqui, bom, só para recapitular aqui um pouco, para a gente poder detalhar um pouco mais os acontecimentos da cena, né? Bom, a personagem que sai do cinema, né? Esses momentos ali em que a gente coloca em PB, né, e destaca a roupa vermelha dela, né, é uma alusão, né, ao próprio filme em si, a cena do filme e o quão aquilo mexeu com ela, né. A pessoa que viveu essa imagem poderia até falar um pouquinho, né, como foi ter esse olhar sobre algo que aconteceu com ela, né. E aí, na cena seguinte, então, né, dos cachorros, claro que a situação não deve ter acontecido dessa forma, né, mas eu procurei colocar todas as situações acontecendo naquele mesmo local, né, de uma forma encadeada, porque de alguma forma aquilo é a vida, né, são os acontecimentos, né, são os dramas, são as dificuldades, são tudo aquilo que o sentimento, por mais que a temática do filme, que
que foi o que foi assistido no cinema não era exatamente essa, né? De qualquer maneira, são outros dramas, né? Outras situações que esses personagens vivem, e cada um com a sua cruz, digamos assim, né? E ao mesmo tempo tentando trazer um pouco desse olhar poético sobre essas situações vividas, né? E aí a gente tem, só para fazer um exercício aqui já de entendimento dos personagens, né? Quando a gente, a partir isso aqui, na verdade, é uma escaleta de roteiro, né? A primeira coisa que a gente faz, né, a partir do argumento, né, que é onde a gente escreve de uma forma dissertativa, assim, mais descritiva sobre o que é a história, né? Depois desse argumento a gente tenta ordenar essa história, criando uma escaleta para ela, que é isso que eu fiz aqui, né? Onde nessa escaleta aqui não há diálogos ainda, né? Isso aqui não é o roteiro, né? Então, dentro de cada cena dessa, a gente vai ter um desdobramento, né? Vai ter um detalhamento maior das ações, vai ter uma fala ou outra dos personagens, né? Então vai ter uma descrição quando necessário de alguma música que pontue, né, que faça parte, né, dessa narrativa, né? Então a partir e aí eu procurei colocar as coisas de uma forma que a gente pudesse ter esse link entre elas, mais pelo ponto de vista afetivo, né, desses dramas, né, individuais que acabam se tornando coletivos, porque todos fazem parte, né, desse mesmo sistema, né, que é a vida, né, e que a gente está sempre sendo tocado, não só pelo que acontece com nós mesmos, mas pelo que acontece com o outro, né? Então, diante dessas descrições, gostaria que vocês sugerissem, né, como é que a gente poderia acabar esse filme, né? Qual seria essa sequência final? Porque é curioso até, porque a gente está falando de símbolos, né, de representações, né, de dor, de sofrimento, do viver, né, e de diferentes exemplos de dramas que cada história ali traz, né, e realmente culminar num desfecho onde na verdade há uma certa inversão, né, como se a gente devorasse, né, aquilo que nos devora, né, aquilo que nos ataca, aquilo que nos... É como se a gente... nós, enquanto seres humanos, né, tudo que nós temos que engolir, né, para sobreviver, né? Então, acho que talvez representasse, né, um pouco disso, né? O que vocês acham? Certo. Então, estou pensando aqui em cima do que foi do roteiro, como não houve uma interação direta entre os personagens e como talvez não fosse, né, teria que ter outros desdobramentos até chegar num ponto em que todos estariam juntos num churrasco, eu pensei que talvez dessa cena onde está no hospital lá, o que o Jota descreveu, né, como aquela imagem tocante lá do senhor sendo amparado ali pela irmã naquele local sem estrutura, onde ele estava entregue num sofá. De repente a imagem final poderia ser de volta na fazenda no dia seguinte, um almoço entre aqueles membros daquela família lá, dessa situação, onde eles estariam realmente devorando essa galinha, né? Pode ser isso, então, o final?
Bom, então deixa eu compartilhar de novo aqui para eu colocar essa. No caso do. Está se referindo a. Ah, sim. Entendi. Como se ele fizesse parte dessa família e ele está sendo reintegrado. Na verdade, esse almoço dessa galinhada é para receber de volta esse rapaz depois de um tempo em que ele passou por esse tratamento, né? Entendi. Então, entendi. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma mudança, então, aonde a gente vê a ambulância na frente da casa, né? A gente... isso aconteceu então na fazenda, né? Frente da casa da fazenda, casa da fazenda, porque aí a gente faz esse link, né? Para no final a gente então no final, enfim, só uma sequência aqui de exterior para poder contextualizar novamente o local daquela cena e a gente termina uma cena de interior. Vou botar aqui sala da fazenda, aí eu vou colocar família reunida em volta da mesa, sim, essas descrições detalhadas, claro que elas viriam no roteiro, isso aqui como só mais para poder a gente ter essa escaleta de tópicos de acontecimentos, né? Então, família reunida em volta da mesa, chega vou botar aqui, que é importante ressaltar essa parte da galinha, né? Chega uma bandeja, não, como é o nome, uma travessa, vou botar aqui travessa, chega travessa com a galinha preparada, né? E aí um jovem, o jovem ex-drogado apresentado, não é recebido pela família, tá? Então esse esmiuçamento do que aconteceria, né? Isso viria no roteiro, né? Porque isso aqui é uma coisa mais tópica. Tá, então nós temos aqui um roteiro para a gente poder trabalhar como exercício, né, das etapas seguintes, né? Então aqui é um exemplo de uma análise técnica que eu costumo trabalhar nas produções, né? Eu tenho ela vazia aqui para a gente poder trabalhar nesse roteiro, mas só para vocês terem uma ideia de como é que é o preenchimento dela, né? Existe um programa chamado Movie Magic, que é um programa que é sempre usado nas produções cinematográficas, que ele faz esse mesmo trabalho que eu procurei transcrever aqui para essa planilha do Excel, né? Onde do lado esquerdo a gente coloca aqui a sequência, o ambiente, a luz, depois vem a locação. Esse tamanho aqui é o tamanho daquela cena dentro da página, né? É importante essa informação para a gente ter uma noção se é uma cena grande, se é uma cena pequena, na hora de elaborar o plano de filmagem, né? Aí tem uma descrição simples dos objetos de arte e equipamentos especiais que aquela cena requer. E aí vem a lista e os personagens, né, com o quadradinho aqui de onde que eles aparecem, né? Então vamos fazer agora o que seria a análise técnica desse nosso roteiro, né? Lembrando que a gente está pulando a etapa do roteiro, a gente está trabalhando com a escaleta como se ela fosse o roteiro, porque essa escaleta, na verdade, ela já nos dá os elementos que a gente precisa para fazer esse exercício, tá? Então, bom, sequência 1, tá? Exterior, noite, né? Então nós temos aqui exterior, noite, aí a locação Praça do Cinema, né? Praça do Cinema. Olha o tamanho dessa cena aqui, como a gente não tem o roteiro,
então a gente não tem o tamanho exato da cena, né? A gente aqui só tem a escaleta, então eu não vou preencher essa parte, né? E essa parte dos objetos de arte e equipamentos especiais eu também não vou preencher, porque não há esse detalhamento na escaleta. Esse detalhamento também teria no roteiro, tá? Mas eu vou colocar os personagens, porque essas informações vão ser importantes aqui para a gente poder montar um plano de filmagem e poder fazer as outras etapas que a gente vai precisar. Então, nessa primeira sequência da Praça do Cinema, o que nós temos? Nós temos a moça que sai do cinema, né? A moça de vermelho, vou identificar como moça de vermelho, isso. Moça de vermelho. Aí nós temos... só tentar colocar aqui na ordem de aparição, né? O rapaz dos livros, vou botar aqui rapaz dos livros. Só uma curiosidade, quando você foi atacado pelo cachorro, você estava com livros ou não? Não entra aqui agora não. É um senhor doente amparado por uma mulher, então aqui são dois personagens. Senhor doente, mulher vou colocar aqui mulher do doente só para poder facilitar aqui o nosso entendimento. Depois nós temos morador de rua, que, né, vou botar aqui morador de rua. E a garota e o namorado. Vou botar aqui garota, namorado. Esse negócio, essa pergunta que eu fiz sobre se você estava com um livro, assim, porque é curioso, a mesma pergunta agora eu faço para, no caso acho que foi a Alessandra, né, que contou a história do morador de rua que entregou uma rosa, né. É sempre interessante a gente imaginar que e tentar cruzar o que o meu pensamento viajou, né, como eu vi o que ela contou, né, e como de fato o que é real, né, qual o contexto, né. Aqui eu coloquei como se ela estivesse brigando com o namorado, né, e aí chateada e tal, vai para um canto da praça, né, chorar, e aí vem o morador de rua e ele entrega uma rosa, né. Conta pra gente um pouco qual foi o contexto, só pra gente fazer esse contraponto do real com essa ficção. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o que eu coloquei. Mas interessante de qualquer maneira, né? Como algo, né, que às vezes acontece, ele é deturpado, né, para o bem da dramaturgia, né? A gente vê muitas vezes numa adaptação, por exemplo, de algo que aconteceu de verdade, nunca é exatamente como aconteceu de verdade, né? Às vezes você tem histórias que você tem dois personagens que se unem em um só, né, na história, você tem uma série de coisas que são modificadas, porque a partir do momento que você está contando a história, né, cinematograficamente, né, você vai... você é livre, né? Você se inspira nos fatos reais, digamos assim, naquela história real, né? Mas você ficciona, né, certos detalhes dentro daquela história, né? Bom, então temos aqui a primeira sequência, a Praça do Cinema. Eu coloquei esse detalhe da ambulância porque é um aspecto importante aqui para a produção, né? Outra coisa que é importante aqui são os livros, né? Que aquele rapaz carrega e tal. Então vamos aqui para a segunda sequência, né? Na segunda sequência, exterior noite, rua sem saída, né? Exterior noite, rua sem saída. Aí os personagens que estão nela, assim, aí aqui a gente tem os cachorros, né? Aí aqui a gente tem o rapaz dos livros e o morador de rua, tá? Lembrando que nessa primeira sequência aqui da praça tem vários figurantes, né? Então a gente pode eleger ali quantos figurantes são necessários para essa cena aí. Sei lá, vou colocar que tinham 30 pessoas nessa praça à noite ali, né, entre transeuntes
e pessoas que trabalham por ali, enfim, ou que estão... depois esse detalhamento da figuração, ele também é feito, né, com a direção, para a gente entender como é que vai ser a mise-en-scène ali e tudo, para poder eleger, aqui vai ter um jornaleiro, aqui vai ter um transeunte, aqui vai ter um casal de namorados, aqui, então a gente acaba criando personagens para esses figurantes, para poder a gente, quando for buscá-los, né, a gente já ter as características também pré-definidas em cima desses aspectos, né. Aí na sequência 3, exterior, noite, Praça do Cinema novamente, né? Vou copiar aqui. Aí a gente tem novamente todos esses personagens, eles ainda estão lá, né? Não necessariamente num primeiro plano, mas, né, eles não saíram dali. Né? Vai sair agora o rapaz dos livros, né? Não vai estar mais. Aí na sequência 4, Rua Sem Saída, o jornalista sentado no banco, tudo preto, não, namorada, passa chorando, na Rua Sem Saída, ok, sequência 4, exterior, noite. Vou botar Rua Sem Saída, barra... Por que eu botei Rua Sem Saída, barra Praça do Cinema? Porque, na verdade, aqui há um deslocamento, né? Aqui a gente vai sair lá daquela... A câmera, ela vai no movimento, ela vai sair lá daquele ambiente de onde eles estavam, naquela Rua Sem Saída, e vai acompanhá-los até vir para esse outro ambiente, que é o da praça. Aí, então, vamos colocar... tá, esse aqui tem o detalhe da rosa, já num copo d'água, então eu vou colocar esse elemento aqui também, rosa, copo d'água. Então aqui a gente também tem todos os personagens presentes, não diretamente, os mesmos figurantes, né, que estavam na cena anterior, porque é uma cena de continuidade, né? Então, se é uma cena de continuidade, então todos que estavam anteriormente continuam. Porque o que acontece? Na hora de filmar essas cenas, existem dois caminhos, né? O diretor, ele pode querer filmar numa ordem cronológica, né? O que não seria bom para a produção, mas seria bom do ponto de vista artístico dele, ou ele pode querer filmar na ordem dos ambientes, né? Vamos rodar tudo que tem para rodar aqui nessa praça. Beleza, agora a gente vai lá para a rua onde está acontecendo esse negócio dos cachorros lá, entendeu? E aí a gente vem para cá. Então, quer dizer, ele não vai interromper para poder facilitar, senão você tem que deslocar toda a equipe para um ambiente para depois voltar de novo para o outro, entendeu? Então, essas decisões assim facilitam, né? Aí o exterior, noite, Praça do Cinema, novamente, é a sequência 5. Né? Vou botar aqui de novo. Né? E novamente estão todos, só que agora não está mais o rapaz dos livros. Né? Esse aqui eu vou limar daqui. Oi, pode falar. Isso, exatamente. Isso, a despesa é muito, e também existe o problema da continuidade também, né? Então, alguns problemas podem aparecer, então é mais prudente, mais importante, mais econômico matar por ambiente, né? Informar tudo que tem aqui, depois a gente vai fazer outro. Então, quer dizer, por isso que é tudo filmado fora de ordem, porque prevalece a ordem que melhor favoreça a produção, né? Aí vem então na sequência 6, agora a gente tem o exterior, dia, fazenda, né? Aí a gente tem uma menina e a galinha e pintinhos. Vou botar aqui galinha, pintinhos. Aí tem a menina, que não apareceu aqui ainda. Vou colocar aqui menina. E vou colocar aqui, vou escrever adulto,
porque no caso é o adulto que vai ajudar a menina quando ela cai lá, né? Então eu não nomeei nenhum personagem, então estou chamando ele aqui de adulto, né? Aí então na sequência 7, nós temos a ambulância parada na frente da casa, né? Exterior, dia, noite, dia. Botar aqui casa da fazenda, né? Botar aqui ambulância. Aqui a gente ainda não tem personagem, porque foi só uma situação para poder ambientar, né? Que existe muito isso, né? No roteiro. Às vezes você tem que... O espectador não pode ficar perdido, não pode cair de paraquedas em alguma coisa sem que ele entenda o que se passa, né? Então a gente saiu de uma sequência e vai para outra, que é em outro lugar, então a gente tem que traduzir, criar esses planos que contextualizam, né, o local. Então aqui, por exemplo, não tem nenhuma ação, só vai despertar curiosidade. Vai ter uma ambulância parada na frente da casa. Na verdade, a gente até aqui, por a gente ter colocado no mesmo a gente passou a colocar na mesma fazenda as duas histórias acontecendo. Quando a gente vê essa ambulância aqui, a gente até acha que é por causa da garota, né, que caiu. Mas aí na cena seguinte a gente vai entender que não é uma outra situação que acontece ali, né? Então, na sequência 8, aí já é interior dia, né? Aí tem aqui casa da fazenda, e aí a gente tem lá o jovem drogado, a sua mãe, né? E os enfermeiros, né? Então vou colocar aqui, o jovem drogado está aqui, ele aparece novamente aqui, então, nessa sequência. A gente tem a mãe, que aparece aqui também, e a gente tem os enfermeiros, né? Que vou botar aqui, enfermeiro 1, enfermeiro 2, que normalmente é como a gente fala, cada um é um, então não posso colocar como enfermeiros, enfermeiro 2, até porque eles podem ter diálogos, né, eles podem ser diferentes. Então aqui, a princípio não tem figuração nenhuma, a menos que o roteiro traga mais informações. De repente vai ter algum outro parente ou algum outro empregado da casa, mas por enquanto, como na escaleta só aparece dessa forma, então a gente coloca só dessa forma. E aí vem então novamente exterior, frente da casa da fazenda, né? Vou botar aqui a ambulância de novo. Ok, então a gente tem aqui novamente o rapaz, novamente a mãe e os enfermeiros. Ok, aí na sequência 10, na frente do hospital, né? Exterior, dia, hospital, ambulância de novo, aqui não tem, e aqui tem uma figuração, né? Se é porta de hospital, movimento ali de enfermeiro, maqueiros e tal, vamos botar aqui que tem uns 10 figurantes nessa sequência, né? E aí, na sequência 12, interior dia, hospital, aí a gente, como tem essa especificação do sofá, né? Então a gente coloca aqui esse sofá. Claro que a arte, na decupagem dela, vai ter um detalhamento todo maior, né? Mais minucioso referente a isso, né? E aí a gente tem aqui um outro rapaz, vou chamar de Jota, porque é ele que está nesse contexto, visualizando essa cena. Só que aí quem está aqui são novamente esses dois personagens aqui, o senhor doente e a mulher, né, que o acompanha. Aqui o senhor doente, a mulher e o Jota, que aparece nesse hospital, né, olhando para e nota esse. E aí, como é um lugar sem estrutura, um lugar que a ponto dele estar no sofá e não está nem numa maca, a gente supõe porque esteja lotado, né? É um hospital que está cheio, por isso que não estamos dando conta dos atendimentos. Então vou colocar muita gente aqui, vou colocar, enfim, dependendo do tamanho desse espaço físico, mas enfim, vou colocar 20 figurantes para poder deixar esse ambiente cheio. E depois
A gente tem a sequência novamente aqui da Fazenda Exterior Dia, né, que não tem personagem nenhum, é só para contextualizar novamente o ambiente, né, uma passagem de tempo, né. Às vezes também tem isso, às vezes a gente tem uma imagem que contextualiza não só para o espectador entender que mudou o local, vai mudar a ação e tal, mas também para ter essa passagem de tempo, né. Interior, botar aqui sala da fazenda, né. Aí aqui vou botar aqui galinha preparada e demais pratos e tal. E aí aqui nós temos então novamente a mãe, novamente o jovem drogado e a menina e o adulto. E aí pode ter outros membros da família que eu vou colocar aqui como figurantes, vou botar aqui mais 3 pessoas, por exemplo, que são familiares ali que vão fazer parte desse almoço. Tá. Então está feita a nossa análise técnica de uma maneira simplificada desse roteiro, né? E aí, a partir dessa análise técnica aqui, a gente tem as informações necessárias para a gente elaborar uma lista de produção, né, e uma lista e um orçamento, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma lista de locações, né? Quais são as locações que precisam ser providenciadas para a realização desse filme? A gente precisa de uma praça, preferencialmente uma praça que tenha um cinema, ou se não tiver uma praça que tenha um cinema, a gente vai pegar uma praça que tenha uma casa e vai transformar essa casa num cinema. A direção de arte vai colocar uma fachada, um letreiro lá, e aí aquela casa virou um cinema, entendeu? A gente vai ter, o ideal é encontrar uma praça que tenha uma rua, né, onde a gente possa fazer essa saída dessa rua para chegar nessa praça, né, para a gente entender que essa rua é próxima, a rua onde acontece a coisa dos cachorros é próxima ali à praça, né, mas não necessariamente a gente precisa filmar a cena, assim, se a gente não fizer num plano de sequência, né, porque assim, tem 2 formas de fazer. Ou a gente encontra a locação perfeita, porque nem sempre a gente às vezes tem que adaptar o nosso planejamento às circunstâncias, né? Digamos que, puxa, encontrei a praça que é perfeita, cara, mas não tem nenhuma rua, nenhuma ruazinha do lado assim maneira que tenha a ver com que a gente possa utilizar e filmar nela essa outra sequência. Então a gente falseia, né? A gente pode fazer filmar num outro dia esse outro ambiente em outro local, a rua. Aí vai ter que prestar atenção na continuidade da roupa desses 2 personagens, porque eles vão estar também lá na praça, né? E nesse dia da praça, a gente filmar eles saindo de um lugar como quem está saindo da rua, sem vermos exatamente a rua. Mas enfim, a gente entendendo que eles vieram dessa rua que a gente não vê, né? Então, existe essa alternativa. Ou se encontrar uma rua realmente ali lateral, perfeita, então a gente pode fazer toda a ação no mesmo universo. A gente vai lá, filma a ação dos cachorros, filma o movimento deles saindo daquela rua e vindo para a praça, né? Então, a gente tem as locações, então, Praça do Cinema, uma rua sem saída, a Fazenda, sendo que a Fazenda a gente precisa de 3 tomadas, né, 3 ambientes. A gente vai fazer um geral, né, de maneira que contextualize o local. A gente vai fazer o lugar, o ambiente lá onde a menina encontra os pintinhos, né, o galinheiro lá, e vai fazer o outro ambiente que é o da casa, né, tanto exterior quanto interior. Então, quando for fazer a pesquisa de locação para encontrar o local ideal para fazer essa cena, tem que estar de posse tem que estar ciente dessas necessidades que o roteiro traz, para a gente entender se aquele espaço é o que a gente realmente precisa e é o ideal ou não. E aí a gente tem uma outra locação que é o hospital, né? Sendo que a gente vai filmar na fachada e vai filmar no interior. Pronto, essas são as locações do filme. Então, uma das etapas para que esse filme possa acontecer, primeiramente, é encontrar essas locações. Depois de encontrar essas locações, a arte
vai trabalhar quais são as intervenções que ela vai fazer nessas locações, né? No caso, como eu citei, por exemplo, do cinema, né? Se tiver que colocar um letreiro identificando, vai colocar o nome do filme lá da lista de Schindler, o figurino que todos esses personagens vão estar utilizando, né? E aí, no caso desses objetos todos que estão colocados aqui, né, os livros, né, os cachorros propriamente dito, no hospital, enfim, toda essa parte referente à locação. Aí vem uma outra parte que é elenco, né? Nós temos aqui, elenco, nossa, tá difícil de escrever, elenco. Bom, aí então nós temos aqui a lista, né? Moça do vermelho, rapaz dos livros, senhor doente, mulher do doente, moradora de rua, garota, namorado, enfim, todos esses personagens aqui. A produtora de elenco, o produtor de elenco que for chamado para providenciar esses atores, né? Vai ter ali uma breve descrição desses personagens, como eles são, que idade eles aparentam, se é negro, se é branco, se é louro, se é moreno, se é gordo, se é magro, né? Enfim, todas essas características são passadas para o produtor de elenco trazer as opções de cada personagem para o diretor poder escolher, né? Se é um filme, tanto pode ser uma escolha direta, né, a partir de nomes já consagrados, né, e aí você não necessariamente precisa fazer um teste, né, você escolhe, eu quero fulano de tal para fazer esse personagem, beleza, então é só pagar. Agora, não, eu quero fazer teste porque eu quero atores novos, ou mesmo atores que são conhecidos, mas que ainda não é nenhum Antônio Fagundes, né, são atores novos, mesmo esses, né, ainda fazem teste, porque não que seja um teste para medir a capacidade que ele tenha para, nesse caso, fazer aquele papel, né? É mais para o entendimento do diretor se aquele personagem vestiu bem com aquele ator, né? Se realmente é o que ele imaginava. Então, escolhido locação, escolhido elenco, né? Paralelo a isso, a arte está trabalhando em todas as demandas inerentes ao seu departamento, o figurino está trabalhando todos os figurinos desses personagens, a maquiagem, que está dentro desse guarda-chuva da arte, vai pensar também, né, como é que vai ser a caracterização desses personagens. Aqui é uma caracterização simples, que a gente está trabalhando com um filme contemporâneo, um filme que não é de época, né? É um filme realista, né? É um filme que não tem nenhuma necessidade especial assim, de extraordinária, tanto de figurino quanto de maquiagem, né? A não ser o detalhe da roupa vermelha da garota, que seria interessante que dialogasse com a roupa vermelha do filme, né? Então, escolhidas as locações, escolhido o elenco, é feito todo também tem outras coisas que são inerentes à produção que são necessárias aqui, né? Aí, no caso, a produção, a partir da escolha das locações, ela vai entender como vai funcionar aquela filmagem. Bom, no dia que a gente vai filmar na praça, como é que vai ser? A gente precisa ter um banheiro aqui, precisa ter um lugar para o elenco trocar de roupa, para o elenco esperar a hora de filmar, um local onde a gente vai colocar a base, onde vai abrigar o diretor e toda a equipe que vai assistir a filmagem, né, e dirigir a cena, né? Geralmente bota lá um toldo, bota lá uma tendinha, né, e todos esses equipamentos. A gente precisa de um espaço onde a gente vai guardar os equipamentos, os refletores, as coisas todas. A gente precisa ter uma licença para a utilização da praça, né? Possivelmente pagar, talvez, por essas locações. Por exemplo, se eu vou usar a casa de alguém para ser o lugar onde vai ser o figurino, onde as roupas vão estar guardadas, uma outra casa onde vai ser a maquiagem, né? E outra casa onde as pessoas vão se alimentar. Então, ou existe um trabalho de produção
de permuta, de apoio, de convencimento, né, de conseguir que a pessoa ceda aquele espaço gratuitamente, só por um dia, beleza? Ou vai ter um trabalho de pagamento para a utilização daquele espaço, a locação propriamente dita, né? No caso, quando é uma situação, por exemplo, quando é fazenda, né, quando são propriedades privadas, né, a coisa é uma relação ali direta entre o dono daquele espaço, né, com a produção do filme, para estabelecer se aquilo ali vai ser uma coisa graciosa, cedida, ou se vai ser cobrado um custo, e qual será esse custo, e por quanto tempo vai ser utilizado e tal. Mas quando é uma situação que é um ambiente público, né, ou um ambiente como um hospital, por exemplo, né, você tem uma outra instância, né, que aí é uma obtenção de uma autorização. No hospital provavelmente você não vai pagar para utilizar, para filmar ali, né? Você vai ter uma autorização para filmar ali, né? A mesma coisa a praça, né? Agora, se for inviável, não conseguimos arrumar um hospital porque por questões de segurança não dá para a gente filmar aqui, a menos que vocês filmem, se for um hospital particular. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu acabei de trabalhar, antes da pandemia, eu trabalhei numa série chamada Dependentes, do Canal Futura, e tinham muitas cenas de hospital. A gente alugou, a gente conseguiu o apoio da Estácio, uma faculdade aqui do Rio de Janeiro, e a gente utilizou durante as férias os corredores todos de 3 andares, né? E aí a direção de arte transformou aqueles corredores em corredor de hospital. Na pesquisa das locações a gente viu que as portas das salas de aula eram parecidas, enfim, o ambiente lembrava um hospital. Então a direção de arte foi lá e transformou para que a gente pudesse ter durante uma semana aquele espaço totalmente nosso, para a gente poder filmar todas as cenas de hospital ali. Então, aonde que a gente poderia filmar um hospital de verdade durante uma semana? Não teria como, né? Então, muitas vezes a gente tem que adaptar, né, e transformar o ambiente, né, naquilo que a gente precisa utilizar. Ambulância também, né? Enfim, ou vai se conseguir, por exemplo, se for um apoio, né, a ambulância aqui pode virar até um merchandising, né, do hospital, né, a fachada do hospital vai aparecer, né, a ambulância, né, vai aparecer, né, se tem um plano de saúde que está patrocinando, né, a ambulância ali do plano de saúde. Agora, se não tem nada disso, ou vai ser uma ambulância locada, né, ou vai ser uma ambulância feita pela direção de arte. Vai se comprar um carro similar ao que uma ambulância... se alugar um carro similar ao que seria de uma ambulância, dressar esse carro com adesivos, botar sirene e tal, para que ele vire uma ambulância, né? Então, daí vão surgindo todas essas necessidades, né, de produção. Bom, alguma pergunta sobre essa transposição aqui do roteiro para análise técnica e dessa decupagem do que é necessário em termos de produção, de locação e de elenco? Tá bem entendido por vocês todo esse processo a partir disso? Deixa eu interromper aqui um pouco para ouvir vocês. A gente pode fazer um exercício também de tentar entender como essas histórias que deram origem a esse roteiro, né, como elas poderiam ser retratadas de uma outra forma, né? Vamos dar um exemplo aqui da história, né, que a Pedrina trouxe, né, da galinha lá que bicava quem tentasse mexer nos filhotinhos dela, né? Se fosse, por exemplo, um vídeo, né, onde a gente fosse contar essa história, né, sobre... eu quero contar um vídeo sobre como cuidar de galinhas, né, como criar galinhas, né, e quais os cuidados que precisa se ter para, enfim, realizar esse trabalho, né? Então eu vou fazer um roteiro para esse direcionamento,
no sentido, e é um roteiro tópico, assim, todas as coisas, eu preciso entrevistar dono de fazendas e sítios ali que tenham criação de galinhas para que eles contem as suas experiências, né, e tal, beleza, um dos aspectos. Eu tenho aqui, nas pesquisas que eu fiz, eu elegi 3 sítios ou 3 fazendas, tal, onde eu vou documentar todo o processo, né, do galinheiro ali, né, da criação, de pegar os ovos, enfim, de como é que funciona tudo isso. Então eu vou fazer o meu plano de filmagem, né, de maneira que eu coloque essas diárias, cada uma lá, para eu documentar esses espaços e quem vai falar, né, em cada uma delas, né. De repente eu vou precisar voltar no passado e tentar fazer uma pesquisa onde eu conte como era, se houve alguma mudança nesses processos hoje em relação a de como era antigamente, ter viver disso, né, viver né, dessa produção rural, né, focada nessa questão do galinheiro, dos ovos, sei o que. Então, quer dizer, é um outro filme, né, uma outra abordagem, uma outra história e outros aspectos que a produção vai demandar, né. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui a história do cachorro, né? Digamos que seja um vídeo, né, onde o Geóstenes, né, youtuber, vai contar um caos, né, que ele viveu, né? E então, pô, beleza, meu próximo vídeo do meu canal vai ser sobre essa história do cachorro que um dia me atacou numa situação lá. Então, ele vai gravar o vídeo, narrando a história, né? E aí, na edição, ele pode colocar alguns elementos, né? Como ele não tem mais, ninguém filmou o que aconteceu, para poder essa história ficar um pouco mais rica e talvez até engraçada, se for o desejo dele, ele vai pensar numa maneira de ilustrar. Vou contratar um desenhista aqui que vai fazer alguns desenhos que vão a ser animados, né, para poder essa animação ilustrar a história que eu vou estar contando. Beleza, então esse vídeo, a produção dele é gravar o Geóstenes falando e produzir desenhos e uma animação que vai ilustrar a história que está sendo contada, né? Essa situação que foi vivida pela Alessandra com o morador de rua, da Rosa, aquilo ali de repente gerou nela uma vontade de fazer um vídeo em que ela reúna alguns amigos para bater um papo com alguns moradores de rua em diferentes localidades, e para cada morador de rua que eles baterem um papo, ela vai também levar flores, né, para eles, enfim, como um gesto, né, carinhoso também, e de ouvi-los, tal. E aí o vídeo dela ou o documentário dela vai ser sobre isso, né? Então ali ela vai ter o planejamento em cima disso, né? Assim, digamos que o Jota tenha, a partir de ter sido tocado por essa imagem que ele viu no hospital, né, ele resolve fazer um documentário sobre as situações, né, de abandono, de falta de estrutura nos hospitais, né. Ele vai trabalhar a pesquisa dele, elegendo lá quais são os hospitais que vão ser abordados por ele nesse documentário ou nesse vídeo, ou no que ele for produzir, né. Vai buscar ouvir os dois lados, né, ouvir os 3 lados, na verdade, né, o lado de quem trabalha nos hospitais, o lado de quem está sendo atendido, dos pacientes, e o lado do ente público, né, que vai poder responder o porquê daquela situação caótica, né. Então, o filme vai ter uma outra conotação, uma outra abordagem e outros aspectos de produção conforme o que ele está querendo fazer, né. Mesma coisa, né? O Hamilton está fazendo esse documentário sobre entorpecentes. Essa mãe chamou a atenção dele com relação a esse relato, e isso fez com que ele quisesse
se aprofundar também nessa história, né? Ele quis ir além daquilo, né? Conhecer essa mãe mais a fundo, conhecer o filho dela, ou anos depois ocorreu dele de buscar, já que ela tinha esse relato, ele já tinha esse relato gravado para esse outro trabalho, ele quis lá ver qual foi a dissolução disso, que fim levou, o que aconteceu, qual foi o desdobramento dessa história, e aí ele faz o seu planejamento, seu roteiro, o que ele quer fazer pautado nisso que ele quer buscar novamente. Então vocês entenderam assim como por isso que é legal assim a gente ter esse aspecto mais amplo, né, para poder ir depois adaptando a cada circunstância, né, conforme aquilo que vocês queiram produzir, né. Acho que tudo está muito em cima da organização. Organização e planejamento é o que faz com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Então, transformar uma história ou um assunto, né, em tópicos do que é preciso para contar aquela história, né, dependendo de como eu vou contar aquela história, né, é o que vai fazer aquilo acontecer, né. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né, com relação a um filme que eu fiz, que eu lancei antes da... Ficou pronto assim, logo que começou a pandemia, o filme estava pronto para ser exibido, acabou que eu não pude fazer uma exibição presencial, ele foi exibido só num canal de televisão, Cine Brasil TV, mas quando for possível eu vou fazer alguma exibição ainda presencial, né? Mas assim, de qualquer forma, esse filme ele começou sendo um filme sem dinheiro nenhum, apenas sendo um investimento meu de tempo e de ir fazendo aos poucos, né? Eu tinha em mente o meu assunto que eu queria abordar, que era a história da malandragem no Rio de Janeiro. Convidei 2 amigos para me ajudar, né, que fariam câmera, né, e me ajudariam na produção, né? Então esse filme seríamos nós 3 nesse primeiro momento, né? E um ator que interpretaria um malandro, né, em algumas cenas ficcionais, né, para pontuar, né, o documentário. E então eu lembro até que eu disse para eles que assim, eu tinha aprendido uma coisa que eu compartilho até com vocês, que tem uma palavra que a gente tem que tirar do nosso dicionário, né, que é o como. O como é uma palavra que atrapalha, né, que muitas vezes cria uma barreira, né? O como nesse sentido de, poxa, como é que eu vou fazer um filme se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou fazer um filme se eu não tenho equipamento? Como é que eu vou fazer um filme se eu não tenho tempo, né? Tira o como, vai fazer. Nem que você vai tentar transformar, fazer de uma forma que seja viável para você naquele momento fazer, da forma como é viável fazer naquele momento. Então, eu pensei, pô, se eu não tenho como fazer da maneira ideal, eu vou fazendo aos poucos. Essa semana que vem eu vou lá, gravo uma entrevista com uma pessoa, na outra semana eu gravo com outra, paralelo a isso eu vou pesquisando algumas imagens de arquivo que tenham a ver com esse universo, uma entrevista leva a outra, porque o que uma pessoa fala vai dar ideia para outras pessoas que também vão abordar aquele assunto, e aí você vai construindo, como se você estivesse montando um tijolo de cada vez lá. Daqui a pouco você tem uma série de depoimentos já gravados, nem que você tenha levado um ano para conseguir colher, né? E algumas imagens, né, que você também fez e outras que você pesquisou, e aí você vai, pronto, agora eu vou ver como é que eu vou organizar tudo isso aqui num filme, né, e vou editar. Não edito, não sei, não tenho como editar, então eu vou chamar alguém que tope me ajudar nessa outra função, que é da edição, né? Então, no meu caso,
nesse primeiro momento, eu falei, poxa, eu vou tentar arrumar algum dinheiro para ajudar na produção. Então eu vou fazer um crowdfunding, né? A gente vai fazer umas filmagens iniciais, né? A gente coloca o projeto na internet, né, com um promo a partir dessas imagens que nós já captamos, né, e fizemos inicialmente de depoimento, para poder, com essa grana, investir na continuidade do filme. O crowdfunding não deu muito certo, a gente conseguiu pouco dinheiro, mas o promo me serviu, e o promo e o projeto do mergulho nessas pesquisas e no que saiu do patamar da ideia e se transformou realmente num projeto, né, foi apresentado a um canal, e o canal se interessou, gostou do promo, e aí entrou no projeto, investiu, e o filme pôde ser feito, né? Então, se eu tivesse ficado lá atrás só na ideia, pensando em como fazer, eu não teria tido essa oportunidade lá na frente de ter alguém que pudesse ver, se interessar, e aí o filme realmente ser realizado, entendeu? Então, não tenho medo de arriscar, né? Não tenho medo de correr atrás, de tentar realizar, ainda mais com essa possibilidade que a gente tem hoje da internet e desses meios de produção que facilitam muito, né? Você pode não começar exatamente fazendo aquilo que você considera ideal, mas você vai fazer algo que vai ser útil para a construção daquilo, né? E isso você pode utilizar simplesmente um celular e um computador, né, para poder editar e para poder pesquisar e, enfim, fazer tudo o que precisa ser feito além da filmagem, né? Enfim, aí depois dessa análise técnica aqui, eu posso fazer então o meu plano de filmagem. Bom, eu tenho então a Praça do Cinema, eu tenho a Rua Sem Saída, eu tenho a Fazenda e eu tenho o hospital. Basicamente eu tenho 4 locações, tenho mais ambientes, né? Mas eu tenho locações, eu tenho 4. Posso ter 3 ambientes em cada, mas enfim, de locações eu tenho 4. Então eu vou entender aqui dentro do meu roteiro que eu acho que dá para eu filmar uma locação por dia. Dá para eu filmar tudo que eu tenho para filmar de praça numa noite só, dá para eu filmar tudo que eu tenho de fazenda num dia só, o hospital também, né? E no caso da Rua Sem Saída, na verdade são 3 dias, né? Fazenda, praça e hospital, porque a Rua Sem Saída está integrada ali à praça, dá para eu filmar no mesmo dia. Então beleza, eu já enxerguei aqui que esse filme precisa de 3 diárias de filmagem. Então, no meu plano de filmagem, né, eu tenho uma necessidade de 3 dias de filmagem. Então agora eu tenho, já sei quantos personagens, vamos ver agora traduzir isso em orçamento, né? Se eu já sei que são 3 dias de filmagem, no meu orçamento eu vou entender que se eu contratar um câmera, um assistente, um técnico de som, e um eletricista, e um assistente de elétrica, enfim, um fotógrafo, enfim, quem eu quiser ter, né, de desenho de equipe, né, eu vou entender que é para 3 dias de filmagem, né? Então, se eu tenho lá um câmera que cobra R$1.000 a diária, com equipamento, então eu sei que vai custar R$3.000, porque vão ser 3 diárias. Somado a isso, eu tenho o técnico de som, tal, e aí você vai montando, você tem, é importante esse entendimento, assim, por isso que eu digo que você vai adaptar e vai realizar aquela obra com o que tem, né? Se eu quero fazer esse filme, mas eu tenho só 10 mil, eu vou fazer o meu planejamento de maneira que ele caiba nos 10 mil. Eu não vou ter um fotógrafo e um câmera, eu vou ter só um câmera que vai fazer as 2 coisas. Eu não vou ter um assistente e um técnico de som, eu vou ter um assistente que vai fazer também o som. Eu vou falar com um cara que eu vou chamar aqui para me dar uma ajuda, eu não vou ter um diretor de arte, eu vou ter um produtor de arte, que que não vai alugar nada nem comprar nada. A missão dele é descolar as coisas que vão ser necessárias para utilizar para fazer aquele filme,
né? Eu não vou alugar um estúdio, eu vou conseguir alguém que me empreste uma casa, né? E aí eu preciso filmar na sala desse apartamento. Então você vai realmente adequando o filme àquela realidade, né? Então, tanto no que diz respeito às necessidades de produção, quanto nesse desenho da equipe, né, das pessoas que vão estar envolvidas nisso, né? E aí, não dá para filmar em 3 dias, porque 3 dias vai extrapolar meu orçamento. Eu vou ter que dar um jeito de filmar isso em 2 dias. Então tá. Então de manhã a gente filma na fazenda, de noite a gente filma na praça. Beleza. Então, e aí você vai adaptando. O que difere, na verdade, são alguns cargos, algumas funções, né? Você tem no teatro, você tem o iluminador, né? E no cinema você tem o diretor de fotografia, né? Então são coisas similares, né? Mas que se utilizam de meios e ferramentas diferentes, né? O produtor, né, todos os outros cargos, a atuação, né, o produtor, o diretor, enfim, também são cargos que são comuns, né, aos dois universos. Agora, por exemplo, a continuidade não tem no teatro, né? É algo que acontece ali direto, né? Você não filma para depois montar, para depois sim a obra estar pronta, né? Então são coisas que são inerentes ao universo do audiovisual, assim como a montagem mesmo, né? No teatro não tem montagem, né? Então, mas no pensar, no planejar, é mais ou menos o mesmo caminho, né? É como um evento, né? Cada dia de filmagem desse é um evento, né? Como eu estava falando lá, vou filmar na praça. Hoje é o dia da filmagem da praça, de todas essas cenas que acontecem na praça. Aí você tem que ver tudo, né? Você não vai, a produção não vai ter o olhar, assim, o filmar na praça não representa só artisticamente como vai se dar essa filmagem, mas representa todo o backstage que é necessário para aquilo. A equipe precisa comer, vai comer aonde? A equipe precisa ir ao banheiro, vai ao banheiro aonde? O elenco precisa se maquiar, vai se maquiar aonde? Né? Então tem que pensar tudo para aquele evento acontecer, né? E no teatro, né, também tem essas mesmas etapas, né? Só difere alguma coisa ou outra, né, que é inerente ao audiovisual, que é inerente ao teatro. Aqui a gente tem uma planilha de orçamento, né, uma planilha padrão assim da Ancine, né? Aqui está bem simplificada, que aqui no caso é um curta-metragem, né? Mas eu coloquei para poder mostrar para vocês como é que funciona. A gente tem uma etapa de desenvolvimento, né, que no orçamento a gente coloca, né, de uma forma, né, separada, né, que é uma etapa anterior, né? Que, por exemplo, esses valores estão bem baixos, porque são valores desse universo do curta-metragem, mas no longa-metragem, obviamente, o roteiro é algo muito mais caro do que 6 mil, como eu coloquei aqui, né? Aí vem a etapa de pré-produção, então a gente costuma, no orçamento, segmentar, né, o que é equipe, o que é equipamento, o que é material sensível, o que é transporte, o que são itens de produção, o que são itens de mão de obra, o que são itens de cada setor diferente, e isso, por exemplo, essa numeração, por exemplo, ela é importante para poder você acompanhar todo o processo, ter um controle sobre isso, você prestar conta, né? Você, quando emite uma nota fiscal, por exemplo, se o profissional vai emitir uma nota fiscal, se o projeto for incentivado, constando o item, a função exercida, né? Porque na prestação de contas, né, a gente vai ter que prestar conta daquele item que foi o 2.1.3, que é o do assistente de produção, referente à pré-produção, que foi esse valor, tal. Então, tudo tem que estar muito bem ajustado, né, para poder o orçamento apresentado bata com as notas apresentadas, né, os comprovantes de despesas, né, apresentados quando a produção acaba, né? Seja
pro produtor executivo, enfim, para o pessoal que cuida da gestão do projeto, né, apresentar para os donos do dinheiro, no caso os produtores, ou seja, para a produtora apresentar para os órgãos competentes se o projeto for incentivado, né? Então tá esse exemplo aqui, para vocês terem uma noção de como é que é feito esse detalhamento todo. Então a gente detalha tanto por etapa, quanto por setor de gastos dentro de uma produção, né? Então, equipamento é um setor, equipe é um setor, né? A produção, né? A alimentação, transporte, enfim, tem várias outras coisas que entram, né, numa longa-metragem maior, né? Equipe muito maior, né? Enfim, tem um monte de outras coisas que aqui nesse exemplo não tem. Por exemplo, aqui não tem locação de estúdio, não tem pagamento de locação mesmo, não tem seguro de equipamentos, enfim, cada produção tem a sua particularidade, tem a sua demanda, e aí esse orçamento vai sendo feito conforme essas necessidades, né? Bom, então nós vimos a partir da escaleta, né, ou do roteiro, esse planejamento da análise técnica, que gera uma lista das demandas de produção, que gera também o que seria um plano de filmagem, e que gera um orçamento, e que gera também um cronograma, né? Se a gente a partir desse desenho, a gente vai entender que a gente precisa, esse projeto precisa de um mês de pré-produção, 3 dias, como a gente viu aí, de filmagem, e eu preciso de mais 2 semanas para montagem, mais 2 semanas para finalização, tal. Então, beleza, você já montou o cronograma do que é o projeto, né? Então, vamos agora transformar esse planejamento em projeto, visando buscar recursos para a realização do mesmo, né? Então, a partir dessa decupagem, a partir desse roteiro feito, você tem que fazer alguns outros textos, outras coisas que vão compor esse projeto, que não só pode ser apresentado para um patrocinador, para buscar apoios, coisas assim, mas também para ser inscrito num edital, para ser inscrito numa lei de incentivo, né? Então você precisa ter uma sinopse, uma justificativa do porquê da realização dessa obra. Em suma, você tem que explicar o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer e quem vai fazer, né? São as informações básicas que tem que constar dentro de um projeto, né? E aí, além disso, tem esse detalhamento do que é o cronograma do projeto, quanto ele custa, né? E quais são as pessoas envolvidas, né? Se você tem elenco já definido, você coloca ali para agregar valor ao projeto quais são os atores que já estão comprometidos com aquele trabalho, né? E defender, né, nessa justificativa. Existem duas justificativas, na verdade, que você coloca dentro desse projeto. O porquê que eu estou fazendo esse filme, e o porquê você deve investir nesse filme, né? Então, isso é o que vai entrar nessa apresentação comercial, que vai servir de material para convencimento, para mostragem, para poder trazer os recursos necessários para a realização desse filme, né? Somado a esse material textual, né, que pode ter uma apresentação gráfica bonita, atrativa, né? A gente pode ter um vídeo, né, que tenha um depoimento do diretor, depoimento do elenco, ou pode ter pesquisas, um relatório de pesquisas que demonstre a importância daquele assunto, como ele foi retratado na mídia, enfim, como a repercussão que aquele caso teve, enfim. Então, tudo quanto é elemento que possa agregar valor àquele projeto, para que numa apresentação comercial dele, visando a obtenção dos recursos, né, é importante, né, colocar, né? O que acontece hoje, a realidade do mercado de televisão, assim, todos os canais de televisão, eles tinham
um sistema de utilizar os recursos do fundo setorial, né? Quase todos os canais de TV a cabo se utilizam desses recursos do fundo setorial, porque poucos têm grana para bancar realmente a produção daquela obra, né? Porque o fundo setorial é um mecanismo que possibilita que o canal ele entre só com a verba de licenciamento, que é 15% do valor do custo de produção daquele projeto, né? Então, se o orçamento do projeto é de 100 mil, né, basta que o canal invista 15 mil para que ele, junto com o produtor, entre no fundo setorial solicitando, né, a aprovação do projeto para que essa verba seja utilizada, né? Então, esse era a prática mais comum e o caminho melhor possível que todas as obras percorriam até antes da situação que a gente vive hoje no país, né? Que não é só relacionada à pandemia, mas também relacionada ao governo que passou a gerar muitas dificuldades para o setor audiovisual, com a paralisação da Ancine, né, e com a demora nos processos de aprovação dos projetos, né, o bloqueio de verbas do fundo setorial, né. Então isso fez com que o mercado tenha parado, né. Então hoje a gente tem muito mais, está vivendo um momento de dificuldade de ir por esse caminho, de ter um projeto, apresentar para um canal, entrar no fundo setorial e beleza, vamos fazer, né, um filme. Hoje a gente, até a pandemia trouxe isso por conta do online, né, que fortaleceu muito, né, esse segmento do streaming, né. Hoje a audiência do streaming é muito maior do que a audiência de televisão, até mesmo da TV aberta, né? O YouTube tem audiência maior do que a TV aberta, né? Então, um caminho que mais possível hoje é você apresentar, se você tem um projeto grande, né, você apresentá-lo ao Netflix, a outras plataformas, né, de streaming, né, que possam entrar como coprodutor daquela obra, né, para poder viabilizá-la, né, ou você conseguir recursos da iniciativa privada, dos empresários, para viabilizar aquela obra e ela ser veiculada ou num canal do YouTube, ou numa plataforma de streaming própria, ou em plataformas menores, né? Ou mesmo em canais de televisão, mas servindo apenas como janela e não como fomentadora daquela obra, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Por isso que eu acho que a melhor saída é buscar patrocínio, e você chega no canal para que ele tenha somente a janela, né, e você já chega com um produto pago, né, pelo patrocínio que o programa vai ter, né. E mesmo assim a emissora vai querer morder uma fatia desses recursos que você conseguiu de patrocínio para a viabilização da obra, né? Porque exatamente, é cruel, é um sistema cruel mesmo, mas que democratizou muito essa possibilidade, né, de que se você se fizer uma pesquisa, aí você vai ver que a quantidade enorme que tem hoje de plataformas do tipo Netflix, inúmeras. Você tem até cursos que criam plataformas disso. Existem empresas que desenvolvem esse sistema, você paga. O próprio Vimeo tem esse sistema, né? Você pode ter o seu próprio Netflix, a Milton Flix, entendeu? É só você pagar lá uma assinatura do Vimeo Pro, né? Porque no caso você não vai ter uma quantidade
imensa de obras que precisaria ter um valor que é maior. Então, no teu caso, por exemplo, daria para ter esse espaço. Aí você cria o seu site, para você inclusive ter esse apoio para auxiliar, exatamente. E aí você pode vender aquele conteúdo de forma avulsa, ou você pode vender a assinatura do teu canal, né? E as pessoas vão poder ver livremente os seus conteúdos, né? Então existe essa forma, mas que vai necessitar de um investimento seu para a realização da obra, ou você transformar isso, agregar isso ao projeto para que ele não dependa de um canal, né? E aí você vai apresentar lá o orçamento do programa, da série, enfim, que você está apresentando para o patrocinador viabilizar. Dentro desse projeto já inclui aonde vai exibir e quais são os resultados possíveis que você pode alcançar, né? Porque essas plataformas elas já têm uma métrica, uma pré-estabelecida, né? Com base nos resultados de produtos similares, né? Por exemplo, se você faz um impulsionamento no Facebook, né, de uma campanha, né? Você coloca lá, eu quero botar R$20 por 3 dias para impulsionar esse conteúdo aqui. Ele mesmo já te dá automaticamente quantas pessoas você deve alcançar com esse investimento que você está fazendo, né? Então a mesma coisa essas plataformas também já até te dá, né? Já te dá um panorama do teu potencial de alcance de assinaturas a partir do investimento que você está fazendo. Então você na verdade vai fazer um plano de negócios daquela série que você quer fazer, daquele conteúdo que você quer fazer, que envolve não só a realização do conteúdo em si, mas a plataforma onde ele vai estar inserido, né? Se você preferir essa forma independente, né? E que na verdade vai gerar mais resultados até de público do que geraria um canal de TV a cabo, por exemplo, que tem às vezes uma visibilidade muito pequena, né? Comparada a essa visualidade enorme que o streaming possibilita, entendeu?